Boa noite, meninas. Tudo bem? Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas ao canal Mulheres da Nova Era. E hoje é mais um dia de vídeo. Então, o meu nome é Juvenália Mendiar, como vocês sabem. E hoje vamos falar de um tema muito especial, que é o tema transição da noite para o dia. Eu trouxe esse tema mais uma vez para vos ajudar a compreender as mudanças, as transformações que o mundo está a passar, que o nosso país está a passar, que as nossas famílias estão a passar, que o nosso organismo está a passar, que enfim, tudo, as plantas, os animais, os minerais, estamos todos em processo de transformação para esta transição, para recebermos a energia da transição, porque neste momento o planeta Terra está a receber muita energia, que Deus está emanando muita energia para a transição. Essa energia, o que é uma energia que, chegado aqui, tudo aquilo que é verdadeiro começa a vir à tona. Tudo aquilo que é sujo, aliás, tudo aquilo que é sujo começa a vir à tona. Tudo aquilo que é verdadeiro, verdade é para ser exposta, é para ser conhecida. E tudo aquilo que era manipulado, era mentido, não sei se se fala isso, começa a ser conhecido e começa a ser desmentido e reposta à verdade. Então, a transição ela é feita desses momentos, desses elementos. Conhecendo isso, muita coisa em nós está mudando. Então, sabendo a situação que o nosso país está a passar, também prefiro trazer esse tema para ajudar um pouco mais a confortar as mulheres da nova era aqui do canal. E que na verdade é um momento ímpar neste planeta, não precisamos de nos afligir, precisamos de cada uma de nós estar no seu lugar e fazer o seu papel, que a transição é inevitável. Isso não depende de nós, não depende do governo, não depende dos partidos políticos. Isto está no comando de Deus e vai ter que acontecer. Então vamos ao assunto. Conforme já temos estado a falar, né, em temas anteriores, a respeito da relação entre o mundo espiritual e o mundo material, tudo o que se passa neste mundo, né, no mundo material, é projeção do mundo espiritual. Alguém está fazendo barulho aí fora? Por favor, filho. Mãe está fazendo vídeo aqui. Desculpa, meninas. Então, mundo espiritual, mundo material, já referi em sessões passadas. É só maratonar um pouco pelos vídeos anteriores aí, vão compreender muito bem o que é essa coisa de mundo espiritual. Mas vale a pena deixar claro aqui, sempre lembrá-las que o espírito precede a matéria. Portanto, tudo o que está a acontecer aqui neste planeta é porque é algo que já ocorreu no mundo espiritual. Por isso, não nos amedrotemos. Então, como dizia, tudo o que se passa neste planeta é projeção do mundo espiritual. Portanto, o que está acontecendo neste momento é como se fosse um espelho, né? Nós estamos a espelhar aquilo que já aconteceu no mundo material. Na verdade, o papel do mundo material é este mesmo. É só simplesmente espelhar aquilo que está acontecendo no mundo espiritual. É por isso que a gente diz que o mundo espiritual é o mundo primordial. O mundo real é lá onde se materializam, concretizam, depois vem para cá, para o mundo material, para nós podermos vivenciar somente. Então, conhecendo este fato, tudo se torna claro aos nossos olhos. Todas as coisas existentes entre o céu e a terra nascem e se desenvolvem. Nós nascemos, crescemos, desenvolvemos. As plantas nascem, crescem, sempre rumo em direção ao céu. Então, este é o processo para compreender que existe sempre um processo de nascer, crescer, morrer, voltar, nascer, crescer, morrer, voltar. E ao mesmo tempo, aquele princípio da reencarnação que muita gente ainda desconhece, infelizmente. A reencarnação é um fato, aconteceu, tem estado a acontecer e faz parte do processo. Então, bem como são criadas, as coisas todas, né, são criadas e destruídas pela ação daqueles dois mundos, o mundo espiritual e o mundo material, numa evolução infinita, numa visão ampla, né? O universo é macro infinito e ao mesmo tempo é um conjunto de micro infinitos que é o mundo da matéria. Vou fazer um parênteses e tentar explicar. O que é que mestre está a dizer aqui? O universo diz que é macro infinito.
O universo é uma coisa infinita que eu nem consigo dimensionar, eu nem consigo imaginar. Por quê? Imagine que o planeta Terra, nós somos um conjunto de planetas fazem, penso que é galáxias. O conjunto de galáxias fazem estrelas, o conjunto de estrelas, universo, o conjunto de universo, supermundo, o conjunto de supermundos chegam à Avona onde está Deus. Então, Deus está numa camada ou num nível, numa dimensão extremamente acima de nós. E aqui embaixo pode imaginar milhares de supermundos, milhares de universo, bilhões de milhares de galáxias, trilhões de milhões de estrelas, 4 não sei de planetas. Então, tudo isso para dizer o que? Olha, saem dessa ideia de que o planeta Terra é um planeta com vida. Por favor. Isso aí já é de 1900 de bolinhas. Existe vidas em outros planetas. Há planetas muito mais evoluídos que o nosso, que já estão, ou que até muitos são desses que nos ajudar nessa transição planetária. Também há planetas, obviamente, menos desenvolvidos que o nosso, porque Deus está nesse processo ininterrupto de criação. O papel de Deus é criar. Ele está a criar novos planetas, novas galáxias, novas estrelas, novos universos, enfim, ele está sempre em criação. Então, quem é você que está aí que não consegue nem entender isso? A pessoa já agarrada e pensa, porque meu pai sempre foi assim. Eu não, por favor, vamos mudar. Nós não precisamos de mudar a essência, precisamos de mudar os métodos para adequá-los à nova era que estamos sempre a crescer. É por isso que uma planta fica semente, depois você põe, fica plantinha, fica uma plantona média, depois dá frutos, depois morre. O processo é ininterrupto e é contínuo. Então nós não parar, estagnar num sítio. Para frisar isso para quê? Parar, estagnar em princípios, em dogmas, em mandamentos, não sei o que, é perigoso. Deus, ele é evolução. Deus é prosperidade. Deus o poder, é evolução, é crescimento, é tecnologia, é conhecimento, é tudo isso. Então nós não podemos parar. Temos que estar sempre a evoluir. E a espiritualidade é uma grande arma para a nossa evolução. Quem não é espiritualista, infelizmente, vai morrer aqui cego. Espiritualidade abre os caminhos, abre as portas para tudo. Todos os nossos preconceitos se quebram. Você torna-se uma pessoa leve, uma pessoa capaz de experimentar qualquer coisa. Porque tudo que existe pode ser experimentado, é por isso que existe diversidade. Então, nós ficamos naqueles nossos preconceitos, ortodoxismo, marxismo, é complicado. Mas pronto, foi só um parênteses, tentar explicar a questão de macro-infinito e micro-infinito. E ao mesmo tempo, a evolução que o planeta está fazendo, em que no nosso caso, o planeta Terra, o ser humano, ele é a extensão de Deus, que no fundo ele é o Senhor, ou ele é o representante de Deus, por isso que ele é o Senhor planetário, ele é que, como passa a expressão, ele é que manda no planeta. Os outros seres são sempre submetidos às regras que ele cria aqui no planeta. Ele representa a imagem de Deus, porque ele também é muito convidado a evoluir. E como eu disse mais uma vez, a espiritualidade é a chave para a nossa evolução. Então, pela essa contínua transformação, né, da cultura, é esse desenvolvimento ininterrupto que acontece sempre. Por isso, essa transição que está acontecendo. A seguir, vou explicar aos poucos. Então, vamos tentar meditar sobre isso, calmamente. Reparem que não podemos deixar de sentir a vontade do universo, como eu referi aí. O universo, ele é próspero, ele é contínuo, ele está sempre em crescimento. E, na verdade, como eu dizia, é o objetivo e a intenção de Deus. Estas são verdades. Em tudo há distinção de yin e yang. Feminino, masculino. Escuro, claro. Dia, noite. Isso é o quê? Dualidade. Em tudo há dualidade. A dualidade, ela existe para nós vermos aqui aprimorar, para nos encaixarmos. Qualquer dois de energia positiva e negativa ao mesmo tempo. Eles, quando vêm assim por si só, cruz, chocam. Mas no aprimoramento, depois se ajustam e desenvolvem. Então,
Este é um princípio da dualidade. Quando observamos a mudança das 4 estações do ano, né? Verão, inverno, primavera, outono. Nosso país é mais verão e inverno, mas há países em que isso é muito mais bem claro, bem visível, bem sentido. Países como o Japão, é muito claro cada um destes momentos, cada uma dessas estações, cada um destes ciclos do ano. Né? Por exemplo, a ascensão e o declínio de todas as coisas. Tudo, como eu dizia, tudo nasce, cresce, dá frutos e morre. Então, notamos que isso também se encaixa perfeitamente em nossa vida. Faz parte deste processo que no fundo são como se fossem as leis da natureza. Existem, sim, ainda classificações como pequeno, médio, grande, também fazem parte do processo. Para tudo. Aplicando esse raciocínio ao tempo, podemos dizer que assim como ocorre a alternância do dia para a noite, no espaço de um dia, de 24 horas, ela se dá igualmente em intervalos como 1 ano, 10 anos, 100 anos, 1000 anos, milhares ou dezenas de milhares de anos. Agora estou a começar a entrar na matéria de dia para noite. Tudo isso para dizer o quê? Que apesar dessa, quando nós dizemos que tudo é ininterrupto, tudo é contínuo e infinito, apesar desse, todo esse, até porque, não é nem apesar, é para permitir essa continuação infinita, há momentos, há ciclos que devem acontecer. E neste caso, o ciclo, vamos falar que é do dia e da noite. Da mesma forma como o dia, os 24 horas de dia, as 24 horas do dia que fazem um dia, são divididas em escuro e claro, ou seja, dia e noite. Então também o ciclo da vivência nossa na humanidade também é dividido por uma era da noite e uma era do dia. E o nosso planeta, aliás, na verdade é assim, para um planeta sair de um nível para outro nível, ele vivencia, no fundo, estes 2 momentos, era da noite e era do dia. E o nosso planeta, neste momento, estava a concluir-se, depois de milhares de anos das trevas, concluiu-se uma era das trevas e está a entrar numa nova era da luz. Estava a sair de uma era da noite e está a entrar numa era do dia. Conseguem perceber? Então, este aqui é o grande princípio da transição da era do dia para a era da noite. Agora, por que isso tudo existe? Por que Deus trouxe tudo isso? A seguir vamos explicando aos poucos. Obedecendo esta lógica, no mundo espiritual é chegada a hora da mudança da noite para o dia, que efetivamente se processa em intervalo de alguns milhares ou dezenas de milhares de anos. Os cálculos disso existem também muitos da internet. Aqui minha história não quis detalhar, mas obviamente que ele sabe de em quantos milhares de anos há esta evolução ou esta transformação. Por exemplo, a Bíblia faz referência daquele período do dilúvio, que Noé construiu uma arca e dele algumas espécies ficaram lá com ele. A terra sofreu um dilúvio. Aquilo também foi uma era que terminou. E depois, quando o dilúvio passou, aqueles que estavam na arca começaram uma nova terra, uma nova era. Então, exatamente aquilo que se falou na Bíblia é o que está acontecendo neste momento. Mas qual é a diferença no meio de tudo isso? A diferença é que nós, os seres deste momento, desta era, estes anos 2025, 2000 anos depois de Jesus Cristo, depois do Buda Sakyamuni, 2000 e tal anos depois do Jesus Cristo ter anunciado este momento, a transição nossa é uma transição especial, extremamente especial, é um imprescindível. Por quê? Deus quer fazer transitar o planeta junto com tudo que está dentro do planeta. As pessoas, os animais, as plantas, os minerais. Vamos todinhos juntinhos. Vamos sair de noite para dia. Eu até devia me dar mais para Deus.
Porque em outros momentos, como eu falei, quando socorre este momento, o que Deus faz é diluir tudo. Houve eras em que foi fogo, extinguiu-se tudo. Houve momentos em que foi a água do dilúvio, extinguiu-se tudo. Mas neste momento Deus disse, não, eu quero que os homens, as pessoas, os animais, as plantas que nesse momento planeta, eles vão ter a permissão de transitar junto com o planeta. De uma era para outra era. Então, e a esse princípio, exatamente, é engraçado, é aí onde eu fiquei maluca quando eu entendi esse jogo. É o princípio de Joré. O princípio de Joré, que eu já dei um nome, eu chamo ele de tecnologia futurista. Nós iniciais chamamos ele a medicina do século XXI, mas eu já chamo ele de uma grande tecnologia do futuro. Eu acho que o Joré, nós ainda nem estamos a usá-lo em 10%, a potência do Joré. O Joré é exatamente uma energia emanada por Deus, que ela, quando vai no corpo humano, ela vai fazer cirurgias, ela vai fazer curas, ela vai fazer limpezas, ela vai fazer tudo aquilo que é necessário para restabelecer o estado original daquele organismo. O Joré é mais do que uma bomba atômica. Com o Joré não precisa, se havia um tumor que devia ser operado e retirado, o Joré não precisa de abrir, levantando a mão, emanando energia divina, emanando a luz de Deus, ela começa um processo de purificação, vai retirando aquelas toxinas que estão ali no aquele organismo, aquele tumor vai reduzindo, saindo, sendo expelido por diversas formas, até ele desaparecer. Então, é exatamente, eu não sei como dizer, mas exatamente o princípio da transição atual é o princípio de Joré. A permissão que estamos a ter de transitar numa era do dia para a era da noite, estamos a limpar com todo este sofrimento, doença, pobreza, conflitos, confusão, mas vamos transitar para uma nova era, mesma coisa com o Joré. Você recebe o Joré, tem uma doença grave dentro de si, ele te purifica sem precisar de abrir, sem precisar de criar, de até, como dizer, fazer-nos perder a vida, mas ele simplesmente purifica, retira-nos a doença e mantém-nos vivos e manter-nos com o organismo restabelecido. É por isso que o Joré não visa só a cura, como diz Samuel. Ele é um método que visa a felicidade, porque ele te restabelece, ele te restaura, ele te faz um update, um upgrade, não sei qual seria a palavra, retirando tudo aquilo. Nós às vezes que não estamos a usar o Joré, nós que temos a permissão de receber o ICAR de Meixo Sama para transmitir o Joré, às vezes sentimos preguiça, ficamos ali com tanta doença, tanta coisa, mas porque já fomos salvos, estamos curados disto, daquilo. Então não estamos a saber, eu nem mereço ter o ICAR, porque realmente com o ICAR e o Joré é nova era mesmo. É tecnologia do século XXI, enfim. Eu me emociono, dá nisso. Então, Mestre Sama explica como está se projetando no mundo material a mudança que ocorreu no mundo espiritual durante esses milhares de anos. Então, diz assim. Nesse sentido, até agora, era no mundo espiritual, era a noite no mundo espiritual. Da mesma forma que no mundo material, era a noite escura. Para vocês compreenderem, quando dizem era a noite no mundo espiritual, o que é essa noite no mundo espiritual? Portanto, a noite é escura. E só periodicamente costuma aparecer lua, vem luar. E quando a lua se esconde, restam lá no céu, ainda vem alguma claridade, vês as estrelas, né? A luz das estrelinhas. E se estas forem também cobertas, se houver uma nuvem, se forem cobertas pelas nuvens, fica a escuridão total. Então, observando-se os fatos do mundo material, que são a projeção que ocorre no mundo espiritual, isso fica evidente. E o que é a nossa escuridão aqui?
São esses: pobreza, conflito, doença. Não é só sumarizou, somatizou, ou simplificou, sintetizou todos os males da natureza nessas três grandes formas: pobreza, conflito, doença. O mundo da noite, da era da noite. A alternância dos períodos de paz e guerra, a ascensão da queda das nações, sai esse governo, então outro governo, combate aqui, sai ali, podem ser comparadas às fases da lua. A lua quando aparece lá no céu. Continuamos na noite, estamos na era da noite, às vezes vê lua cheia, ilumina um pouco mais, às vezes vê a nova lua, ilumina, a lua, meia lua, ilumina, às vezes fica só o quarto minguante ali, enfim. Depois quando tapa a lua ficam só as estrelas, enfim. Então, esses pequenos exemplos de paz, pequenos intervalos de guerrinhas, de paz, aliás, depois vem guerra. No fundo, o país sempre esteve em guerra, sempre esteve em guerra com alguns intervalos de paz. Há quem uma vez falou mesmo isso. E é mesmo isso que tenta compreender aqui. Agora, esse ciclo, um novo ciclo da Era da Noite se encerrou. Então, essa aqui é a grande novidade. A Era da Noite se encerrou para nós, os seres viventes, neste nosso planeta, neste universo. Portanto, é justamente o momento da mudança para o dia. A grande boa nova. O que corresponde ao alvorecer. Perdão. E nós, às vezes, ainda não sentimos muito bem porquê. Quem está na espiritualidade da fé sente isso na íntegra. Mas quem não está, que ainda está a dormir, né? Os dormidos, não sei se se fala isso, ainda não sente. Mas não sente por quê? Porque ainda é aquela hora das 4 horas, já é novo dia, mas ainda são 4h30, 5. O sol ainda desponta, ainda está escuro. Mas quem é da espiritualidade, quem está numa fé, quem está na igreja messiânica, já ouve o cantar, já ouve os sinais, que é o cantar do galo, o piu-piu-piu dos pássaros, aquele vento matinal das plantas que bate. Nós já sentimos esses sinais. Agora, quem está dormindo não sente nada, está a dormir. Acho que só vai acordar quando derem 8 horas, o sol vai bater na janela. Mas não faz mal. Cada um tem com a sua missão, como eu estava a dizer. Há quem sente as coisas às 4 horas, há quem precisa que o sol chegue mesmo 8, 9 horas e na cara dele. Cada um está cumprindo a sua missão. Mas vocês que estão aqui, obviamente estão aqui porque foram escolhidas para começar a entender essas coisas. Tanto a transição da noite para o dia no mundo espiritual acarreta uma experiência inédita para a humanidade. Uma grande, espantosa, temível e ao mesmo tempo feliz mudança está a ocorrer. E seus sinais, como eu dizia, já estão surgindo. Eu vou tentar dar um exemplo. Este planeta é como se fosse uma escola, mas de nível, eu já expliquei onde nós estávamos, de nível escola primária. E nós, os seres que estamos aqui, nos nossos intervalos de encarnação, reencarnação, encarnação, reencarnação, saímos da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, escola primária na sexta classe. Então, chegando à sexta classe, todos já estão organizados para passar para a escola secundária. Em outras épocas, em outros milhões e milhares de anos, em outras transições planetárias, o que é que Deus fez? Deus, como eu dizia, continha aquela história do dilúvio. Houve dilúvio, houve época de fogos, houve época de gelo. Por isso que na Tábua, não chama nas Lemúrias, ou não sei qual foi a civilização que passou por época de gelo extremo até se extinguir tudo. Então, a diferença é que para nós, nessa escola que nós temos, em vez de Deus dar-nos a transferência para irmos noutra escola, Deus está a pegar aquela nossa infraestrutura mesmo, vai transformá-la em escola secundária. Por isso que nós, os alunos que estamos aqui,
Temos que estar realmente preparados e aptos para estarmos na escola secundária. É por todo esse apelo de nós estarmos na espiritualidade, na religião, na fé sincera, de apelar, de encaminhar vocês, de dar essas palavras, olha, vamos abrir os olhos, acordem, despertem. Já estamos na escola secundária. Já não é aula só com um professor, agora vamos ter aula com 4, 5, 6 professores. Vamos ter que falar inglês, francês, vamos ter que ter biologia, química. Já não é só matemática, português. A nova era exige que os seres sejam um ser desperto. Um ser focado no amor. Sair do egoísmo, do ego, do apego, da mentira, do conflito, da pobreza. Vamos sair de tudo isso. Vamos entrar no amor, somente amor. Vamos evoluir. E a espiritualidade, como eu dizia mais uma vez, é o grande bastião. Você não evolui se você não tem espiritualidade. Por mais que você seja inteligente como queira. Até porque isso foi feito de propósito para nós não despertarmos. Ocultarmos da espiritualidade e até trazê-la como se fosse algo obscuro. Foi um programa propositado para atrasar a humanidade. Mas tudo, como eu dizia, já era do dia, tudo já está visível. Por isso, despertem, acordem, abram essa porta da mente, abram tudo, vamos conhecer, venham receber Joré, venham conhecer a filosofia de Meixo Sama. Vocês vão se libertar e vocês vão ver o quão a vida é diferente e maravilhosa. Então vejamos. O mundo do dia é como o mundo material. Como eu dizia, daqui a pouco vou fechar. Primeiro aparecem pinceladas de luz, de sol, tudo está a amanhecer. Né? Vamos lá tentar pegar até o exemplo do nosso país. As transformações estão a ocorrer aqui em Moçambique. Já se iniciou o fim de uma cultura da noite e estamos a entrar numa nova cultura. Entre os fatos é o colapso, se perceberem, já há um colapso da grande importância que dava aos partidos políticos. As pessoas agora estão mais, não. Pegar uma pessoa, quem tem ideias, quem tem propósito de vida, aquele que é valorizado. Isso já é uma transformação. A situação calamitosa da economia que nós vivenciamos aqui no país. As pessoas estão despertas. Já percebeu que não é porque eu estou a sofrer tanto se o país é rico. Este país é nosso. Esse grito que anda aí. É uma forma de despertar. As coisas deviam ser diferentes. Por que ainda estão nesse estágio? O declínio das classes privilegiadas. Nós vamos começar a assistir com muita visibilidade o declínio de muitas pessoas que estavam em privilégio em detrimento de outras. Portanto, tudo isso é consequência dessas mudanças que eu me referi da era do dia, que estão chegando. Portanto, e o que virá em seguida é a construção da cultura do dia. E que o primeiro passo é consolidar o quê? A paz mundial. Por isso que o trabalho de nós, estamos na religião, numa fé sincera da Igreja Messiânica, é para fazer-vos compreender a que todos nós somos irmãos, somos filhos de um só Deus. Isso é uma verdade, isso não é uma utopia, porque dentro de nós temos a partícula divina. Se você maltrata o teu irmão, você está maltratando o que está dentro de ti. Então, nós temos que, não é necessário, como diz, para esclarecer a verdade, para estabelecer a paz no mundo, estabelecer a ordem. Não precisamos de ter cadeias, cheio de cadeias, cheio de quartéis, cheio de como chama, onde se julgam, os tribunais. Não é necessário. Era só os governos incentivarem-se na educação das pessoas a compreender que elas são a extensão de Deus. E tudo aquilo que elas praticam voltará para elas mesmas. Ação e reação. É uma lei física. Tudo aquilo que você faz volta para si. Se as pessoas só compreendessem isso,
e compreendessem o princípio da reencarnação, as pessoas deixaram de fazer o mal. Se o político compreendesse que cada vez que ele rouba o dinheiro de todo um povo, aquela dívida passa para os seus filhos, seus netos, depende do tamanho da dívida, seus bisnetos. E depois ele, quando vai ao mundo espiritual, vai numa situação de extrema treva. Viver uma extrema treva. E ele também, quando volta a reencarnar cá, volta a viver a situação de extrema pobreza. Se ele compreendesse tudo isso, ele não roubaria. Mas é porque ele não compreende. Ele pensa que isso não existe. Mas religiões como a nossa, que mostram experiências de fé concretas, reais, mensuráveis, palpáveis, da existência desse mundo espiritual, da existência de Deus, com tantas graças que os messiânicos recebem, vivenciam, tantas mudanças que eles vivem, o mundo seria um paraíso. O mundo já estaria nessa quinta dimensão que se fala há muito tempo. Mas é que também, como há um grande trabalho das trevas de nos desinformar e fazer o esforço de carregar muitas almas com eles, por isso até agora nós estamos muita gente dormida. Por isso acordem, meninas, acordem. Espiritualidade é evolução científica. Se você quer evoluir cientificamente, você só atinge o topo da evolução se você compreende a espiritualidade. Caso contrário, você vai continuar a viver na mentira, na Matrix, nessa manipulação mundial. Acordem e se posicionem. O mundo da noite significa uma era das trevas, como eu estava aqui a explicar, caracterizada por lutas, fome, doença. Enquanto o mundo do dia significa uma era da luz, de plena paz, fartura, saúde. O Moçambique de hoje, atual, está exatamente a expressar a fase da transição da era da noite para a era do dia, desses dois mundos. Por isso, já estou mesmo a terminar, aproxima-se esse momento decisivo para o destino da humanidade e dele ninguém vai conseguir escapar. O juízo final, ninguém escapa, cada um do seu jeito vai ter que ser julgado. Aqui mesmo, neste palco terreno, ninguém vai precisar de ir para nenhum sítio. Nós vamos assistir tudo aqui e a breve trecho. Por isso restará apenas o caminho de minimizar o sofrimento daqueles que não querem mudar. E aqui vou apresentar-lhes mais uma vez um meio para isso. Conhecer o princípio de Joré. Meninas, venham conhecer o que é Joré. E venham participar dos projetos da construção da cultura do dia. Parem de viver aí em negócios, em empregos, em vidas da era da noite. Venham, até começo sábado, venham à fé messiânica. Vocês vão começar a alinhar-se com aquele tema que eu dei, que é o tema da sua verdadeira missão, para a qual você veio cá trabalhar. E quando você encontra a sua verdadeira missão, você vai participar da construção da cultura do dia. Muito obrigada, meninas, por hoje fico aqui. Voltarei com mais um vídeo ainda deste tema. Não concluí, só tenho que parar porque já passou muito tempo. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, reflitam bastante. Ops.